Olá, gostaria de convidá-lo a refletir comigo na epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Antes, porém, quero convidá-lo a nos colocarmos diante de Deus e pedir a graça e a misericórdia para que possamos compreender a mensagem que será trazida neste momento. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça, Senhor. Que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes e quebrante os nossos corações. Esse é o nosso desejo. Desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gálatas 6, versículo 17, diz o seguinte: Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Há alguns dias estava falando com um amigo da minha filha mais velha e ele me perguntou que tipo de música eu ouvia. Minha filha havia lhe dito que eu estudava para pastorear igrejas. Respondi que gostava de rock. E ele ficou surpreso com a minha resposta. Primeiro, segundo ele, porque não esperava que eu lhe respondesse. E segundo, pela resposta em si. Lhe perguntei então por que da surpresa. E ele respondeu que seus amigos o repreendiam sempre que fazia algum tipo de questionamento sobre o gosto pessoal das pessoas, principalmente se religiosas. E isso o incomodava, porque ele não entendia o porquê das pessoas ficarem rotulando o que é certo, o que é errado, o que é cristão e o que não é cristão. Então ele me fez outra pergunta. Como um cristão mostra que é cristão sem parecer religioso? E outra ainda, como deve ser um cristão? É interessante a pergunta e até justa, visto que não temos nos nossos dias um modelo de cristão evangélico para se espelhar e padronizar. Será? A mídia constantemente tem rotulado os crentes como aqueles servidores da intolerância. Milhões de evangélicos espalhados pelo Brasil têm sido rotulados pejorativamente pelo secularismo de inimigos da ciência e do progresso. Uma infinidade de comunidades tem procurado se adaptar e conformar as suas práticas a modelos pragmáticos a fim de serem bem aceitos na comunidade. Um número expressivo de igrejas tem misturado a mensagem do Evangelho que levam ao mundo um Jesus mais alguma coisa. Muitas outras têm oferecido um falso evangelho cheio de uma falsa prosperidade. Tudo isso misturado a um sincretismo religioso pagão. Muito poucas, na verdade, têm de fato sido fiéis à pregação do evangelho genuíno. E com tanta mistura e sincretismo, tanta falta de zelo pela exposição da palavra, não é que de se admirar que tenha sido produzido no Brasil tantos maus exemplos de evangélicos, a ponto de não termos um modelo de vida de fé exemplar. E isso se dá porque deixamos de dar ouvidos à palavra de Deus e nos lançamos cegamente a todo tipo de novidade que nos é apresentada, sem questionar, sem avaliar. E quando percebemos, já estamos tomados de uma religiosidade vazia. E então passamos a ser mais apenas um grupo destacado na sociedade, quase sempre afastados e humilhados. Situação semelhante estavam vivendo os da Galácia. Eles estavam vivendo sob forte pressão dos cristãos judaizantes para que se conformassem à religião judaica e que seus esforços para serem cristãos genuínos não representava nada
se não tivessem as marcas que distinguissem, segundo eles, que distinguiam, segundo eles, aí, o povo que pertencia a Deus. Então eles iam de comunidade em comunidade. Os Gálatas não eram apenas uma igreja, mas eram várias igrejas na região da Galácia. Eles pervertiam o ensinamento do evangelho que havia sido pregado a eles, dizendo-lhes que deviam a lei e que deviam, por isso, circuncidar. O apóstolo Paulo, percebendo o risco que a igreja estava enfrentando, então decide lhes corrigir os passos e envia uma carta para ser lida entre todas as igrejas da Galácia. E o teor da carta era apologética, ou seja, era para defender-se ou defender os seus pontos. E Paulo defendia o seu direito à autoridade apostólica, defendia a mensagem que era pregada e, acima de tudo, ele defendia a supremacia de Cristo em detrimento da lei. Sua autoridade era posta em xeque por aqueles judaizantes que o perseguiam e diziam que Paulo não pertencia à classe de apóstolos que andaram com Jesus. Acusavam-no de subversão da mensagem por não lhes ensinar a andar na lei judaica. E ensinavam que só aceitar a Cristo apenas não salvaria, era insuficiente, eles teriam que circuncidar. Então Paulo, defendendo-se, diz que o seu ministério é autorizado por Cristo e que nada lhe foi ensinado por homens, senão por revelação do próprio Jesus. E que o evangelho que ele pregava em nada diferenciava do evangelho pregado pelos demais apóstolos. E também que Cristo é suficiente para a salvação deles. Na carta escrita aos Gálatas, o apóstolo Paulo recorda aos leitores os principais conceitos evangélicos que ele já lhes havia ensinado. E ele fica surpreso com a inconstância dos seus leitores e diz que tudo quanto os havia ensinado era para a vida de fé cotidiana, comum deles. Que eles estavam aptos a diferenciarem as obras da carne e as obras do Espírito. E mais importante, eles foram chamados para a liberdade de vida que encontraram em Jesus. De modo que as amarras da lei os levariam cativos novamente, e por elas nenhum homem se salvaria. Ele os lembrou ainda de que foram feitos filhos de Deus através da obra redentora de Cristo, e que se tinham uma marca que eles precisavam carregar, era a de pertencerem a Cristo. Então, no capítulo 6, ele dá vários conselhos práticos a respeito da fé dos Gálatas. E antes de desabençoar, ele diz: finalmente, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. Mas que marcas seriam essas? E como isso se relaciona conosco hoje? O apóstolo Paulo dá algumas pistas no capítulo 6 que nós vamos explorar aqui para entender como viver a vida que evidencia as marcas de Cristo. Quero mostrar de forma sucinta 3 práticas aconselhadas pelo apóstolo aos Gálatas que podem evidenciar as marcas de um verdadeiro cristão confesso, que vive o Evangelho de forma totalmente integral. A primeira marca é a evidência da compaixão. A primeira prática aconselhada pelo apóstolo Paulo aos Gálatas é a marca da compaixão e o auxílio mútuo, que ele vai falar no versículo 1 ao 5. Ele diz que se alguém for surpreendido em alguma falta, algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo a se levantar. Ele os incentiva a partilharem suas dificuldades, seus problemas, porque assim cumpriam a lei de Cristo. Veja, ele mostra um caminho mais excelente que aquele apresentado pelos judaizantes. Ele diz que cada um de nós deve levar os fardos uns dos outros, porque nenhum de nós é perfeito. Semana passada eu estava lendo um livro chamado TED Talks, e lá tinha um relato de superação de Mônica Lewinsky. Ela dizia
como havia superado a vergonha e a humilhação a que havia sido submetida durante quase 2 décadas. Mônica era secretária do então ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e fora envolvida num escândalo sexual extraconjugal com ele. Ela dizia que foi ridicularizada, foi humilhada e por muito tempo tinha medo de sair às ruas, quanto mais aparecer diante das câmeras. Ela foi pendurada num mastro alto para que todos a vissem. Foi julgada, foi humilhada, apedrejada pelo seu erro. Não tiveram misericórdia dela, não tiveram compaixão. Ao ler isso, os meus olhos marejaram. Quão estúpidos são os homens. Essa dinâmica é a dinâmica do mundo, mas não é a dos filhos de Deus. Como crentes em Cristo, devemos ser compassivos com os que caem, mesmo com os que estão perdidos. Nossa dinâmica é a dinâmica do amor. Amamos porque fomos amados primeiro por nosso Pai. Ajudamos a levantar porque também já estivemos naquela condição. Mônica não diz como resignou-se e ainda apresenta as feridas na alma que a cometeram. Nós, porém, fomos sarados, fomos curados pela cruz de Cristo. Ele nos viu caídos, não nos julgou e ainda ofereceu o apoio que necessitávamos para levantar. Portanto, seguir a Cristo é fazer o mesmo. É carregar a marca da compaixão, estar pronto a levar os fardos uns dos outros. Paulo diz, de agora em diante, de forma alguma me apresentem minha dificuldade, pois eu carrego no corpo o estigma de Jesus. Segunda evidência é a evidência da responsabilidade social. Semelhante à compaixão, Paulo também nos instrui acerca da evidente responsabilidade pessoal. E aqui, diria, uma marca social. Versículo 6 ao 10. Ele diz, aqueles que aprendem da palavra de Deus devem ajudar seus mestres. Ele continua, não se iludam, porque não dá para desprezar a Deus e escapar. O que o homem plantar, o homem colherá. E se estiver plantando para agradar a seus próprios interesses, estará plantando para o mal e colherá o mal. Será levado à ruína espiritual e morte. Porém, se plantar coisas boas, as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhes dá. Por isso, não cansem de fazer o bem, diz ele, de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. É por isso que devemos sempre ser bondosos com todos, e especialmente com os da fé, diz ele. E o ser bondoso aqui diz respeito a dividir o que temos com os que estão necessitados, repartir a riqueza e a prosperidade com que Deus tem nos abençoado. Deixe-me partilhar algo especial, pessoal com você. Há alguns anos participei de um grupo interdenominacional que ia sempre à Praça da Sé e às ruas em geral em São Paulo levar sopão e ajuda as pessoas em situação de rua. Numa madrugada fria, fazia muito frio mesmo naquele dia, um dos homens que ajudávamos nos agradeceu de uma forma muito impactante. Como estávamos ali celebrando com eles, ele se aproximou e disse que Deus era muito louco. E como nós não havíamos entendido, ele explicou. Ele disse, cara, Deus é muito louco. Porque só Ele mesmo para fazer vocês saírem das camas de vocês, das casas quentinhas, seus lares quentes, e virem até aqui, neste momento, neste lugar, nessa noite fria, para nos abraçar com a ajuda de que precisamos. De alguma forma aquilo me marcou, jamais eu esqueci. Jesus, quando esteve entre nós, andou no meio dos necessitados.
alimentou multidões, curou cegos, leprosos, deu consolo a quem só conhecia tribulação. Desafiou a ordem reinante para estar com os excluídos. Abraçou a humanidade de forma integral, completa, não excluiu ninguém. E nesse trecho da carta de Paulo aos Gálatas, ele nos incentiva a repartirmos o pouco que temos. Porque isso é a lei de Cristo. A marca inconfundível de Cristo era a compaixão e o amor ao próximo. E devemos ter essa marca visível em nós. Se devemos ter uma marca visível em nossas vidas, essa é a marca que Cristo imprimiu em nós. Lá, na praça, aquele homem desvalido de tudo, excluído pela sociedade, para ele era Deus quem estava lá, como um pastor que vai ao encontro da ovelha perdida porque a ama. Paulo diz: no futuro, não me mostrem ser alguma coisa, porque eu levo no corpo, como igreja, a marca de Jesus. Terceira marca de que Paulo fala aqui é a evidência da cruz. A terceira prática que Paulo aconselha é, sem dúvida alguma, a evidência mais importante na vida do cristão. E para o apóstolo Paulo isso é tão importante que, para terminar, ele escreve de próprio punho o que pensa sobre aquela situação. A nova criação substitui a circuncisão. Versículos 11 ao 16. Talvez as letras grandes com que Paulo escreve fosse para chamá-los a atenção para a importância do que ele iria lhes falar agora. Era algo da maior importância. Ele diz: aqueles mestres no meio de vocês que estão procurando convencê-los a se circuncidarem, não o fazem porque os amam, mas porque não querem ser perseguidos se admitirem que somente a cruz de Cristo pode salvar. Eles nem mesmo procuram guardar as leis judaicas, querem mesmo acabar-se de serem seus mestres, de serem seus pastores. E aí ele continua: que Deus não permita que eu me gabe de coisa alguma. E se tiver algo de que possa me gabar, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa dela que a minha vida mudou. É por ela que morri para o mundo. Nada mais faz diferença alguma para mim, a não ser que o que vale é, se formos realmente mudados em pessoas novas e diferentes, não faz diferença alguma se formos circuncidados ou não. Para Paulo, a loucura da pregação era a mensagem que deveria ser levada. Lembro-me de certa vez ter assistido num filme chamado As Aventuras de Pi, o relato de um menino, Pi, de como conheceu a Cristo. Ele diz que quando era garoto possuía todas as religiões possíveis e que certo dia foi desafiado pelo irmão mais velho a entrar no único lugar religioso que ainda não havia ido, uma capela católica. O desafio era beber da água batismal que ficava no centro do altar. Chegando lá, ele paralisou e fitou os olhos na cruz que ficava pendurado logo acima do altar. O padre local, vendo, se aproximou. Ele vira-se para o padre e pergunta: quem é aquele homem todo quebrado, preso na cruz? E o padre responde: aquele é o Filho de Deus. Então, ele pergunta de novo: quem o pôs ali? E o padre mais uma vez responde: Deus, o seu Pai. A sua reação foi a mais espetacular possível. E por que ele faria isso com o próprio filho? O fato é que aquela capela, em meio a um caldeirão de religiões onde ela estava inserida, manteve viva a imagem que evidencia a pregação cristã: a cruz de Cristo.
Esta é a loucura da pregação de que Paulo fala aos Coríntios. A cruz de Cristo é loucura para o mundo que pensa poder tomar o reino de Deus à força. Eles não a entendem, eles não a aceitam. Por isso, a loucura da pregação é a marca mais distintiva de um evangelho genuíno. Paulo foi chamado para viver a cruz de Cristo e para ele nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O mundo não entende a cruz de Cristo porque não aceita se submeter ao senhorio de Cristo. Esta é uma das marcas mais distintivas que um cristão pode evidenciar o viver um evangelho genuíno, mesmo que para isso ele tenha que sofrer perseguições, censuras, humilhações e abandono. Paulo termina. Finalmente, de forma alguma me causem problemas. Também suporto no corpo o julgamento. Cumpro a pena. Levo a cicatriz, a marca, o estigma que mostra que pertenço a Jesus. As palavras de Jesus: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 24, 25. O apóstolo Paulo tinha encontrado a vida em Jesus. E a marca que levava em seu corpo era verdadeiramente a marca de sua submissão a Cristo. Ninguém podia discutir, desacreditar ou desmerecê-lo em sua vocação a Cristo, porque ele levava em seu corpo as marcas da perseguição, as cicatrizes sofridas por amor ao Senhor Jesus, que eram muito mais excelentes que as marcas propostas pelos judaizantes. Ele verdadeiramente negou-se a si mesmo por amor a Cristo e seguiu os passos de Jesus. Se quisermos verdadeiramente evidenciar marcas que apontem para Cristo, devemos seguir seus passos. Devemos evidenciar a marca da compaixão e o auxílio mútuo, ajudando-nos uns aos outros, sendo solícitos e compassivos com o nosso próximo, restaurando-o com amor quando preciso, como Cristo fez conosco. Também evidenciamos a marca de Cristo, assumindo em nosso viver a responsabilidade, o compromisso para com os necessitados. E podemos fazer isso doando nossas vidas, nosso tempo, nossas vontades em prol dos necessitados. Isso levará a eles aquilo que nós já temos, o amor do Pai. E finalmente, se somos novas criaturas em Cristo, jamais perverteremos a mensagem do Evangelho, substituindo a cruz de Cristo por uma religiosidade vazia, seja para ser aceitos ou não ser perseguidos. Porque o nosso Mestre Jesus pregou esta mensagem e se entregou-se a si mesmo para morrer por essa mensagem de vida e restauração. Ao amigo da minha filha, fiz um convite. Se ele queria mesmo saber como é ser crente em Jesus Cristo e não ser um religioso vazio, devíamos seguir os passos de Jesus nos Evangelhos. Eu me propus acompanhá-lo nessa caminhada para descobrirmos juntos a resposta que procurávamos. Que o Senhor Jesus nos ajude a manifestar as marcas do seu amor neste mundo cheio de rótulos vazios e maus. Que Ele nos ajude a levarmos em nós as marcas de sermos servos de Cristo.